Um avião fantasma de carga militar russo, tentando evitar a detecção por radar, está voando silenciosamente entre Teherã e Moscou através de um espaço aéreo escuro completamente fechado para a aviação civil. Logo abaixo, em solo iraniano, o caos está instalado. Aviões de guerra americanos e israelenses estão rasgando o céu. Bases militares, refinarias e quartéis generais da Guarda Revolucionária estão em chamas. O maior pânico da história reina em Teherã, porque agora nem os túneis subterrâneos reforçados nem os bunkers nucleares são seguros. Manter aquele alvo mais valioso vivo em solo iraniano agora é impossível. É por isso que a carga transportada por aquele avião russo com a assinatura de radar apagada não eram mísseis, munições ou documentos de inteligência classificados. Dentro daquele avião estava o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, que havia sido secretamente contrabandeado enquanto sua pátria estava em chamas. Isso não é uma teoria da conspiração. O jornal Al Jazeera, com sede no Kuwait, e a respeitável plataforma de segurança The Iran Watcher compartilharam essa revelação chocante com o mundo, citando fontes de alto nível muito próximas à liderança iraniana. A grande operação de evacuação. De acordo com o relatório do Al Jazeera, a decisão de evacuar foi baseada em sérias preocupações de segurança. Alegadamente, o risco de que ataques israelenses e americanos em andamento pudessem localizar a posição de Mojtaba e lançar um segundo ataque causou pânico generalizado no comando do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC. Teherã havia se tornado perigosa demais para alvos de alto valor. Nenhum abrigo subterrâneo reforçado em Teherã ou Qom foi considerado suficiente. A situação atual tornava impossível manter Mojtaba seguro em solo iraniano. Foi neste exato momento que Vladimir Putin interveio, fazendo um movimento de xadrez geopolítico sob o pretexto de proteger seu aliado. Segundo relatos, por sugestão pessoal de Putin, Mojtaba Khamenei foi transportado para Moscou a bordo de um avião de carga militar russo, que permaneceu indetectável pelo radar usando um código extremamente secreto. Fontes do Azerbaijão, do Reino Unido e da Ucrânia, incluindo o Azer News, Caliber.az e RBC Ucrânia, confirmaram a transferência e destacaram o papel do IRGC na operação. Tabloides britânicos, The Sun e The Mirror, relataram que os ferimentos foram tão graves que Putin pessoalmente organizou uma cirurgia na perna. Dados de rastreamento de voos mostrando que os voos civis cessaram completamente desde o início da guerra fortalecem a base logística para o cenário do avião de carga militar. As autoridades iranianas oficiais, no entanto, com seus habituais reflexos diplomáticos, preferem descartar o incidente com frases vagas como seguro e salvo em vez de negá-lo diretamente ou apontar para o líder. Ainda em meio a toda essa névoa de guerra, uma imagem clara emerge. A figura principal do regime iraniano não está no centro de comando quando seu povo mais precisa dele, e a ausência de Mojtaba cria um enorme vazio na estrutura estatal do Irã. Ele foi declarado líder supremo em uma sessão convocada às pressas da Assembleia de Peritos após a morte de seu pai. Mas esta nomeação já era controversa. Mojtaba não tinha experiência militar nem carreira política. Sua influência dentro do IRGC e dos círculos clericais era apenas uma sombra da de seu pai. E agora, um líder que desapareceu antes mesmo de assumir seu posto adicionou uma crise de ausência física à crise de legitimidade. Vamos considerar as consequências práticas. Quem está no comando da gestão de guerra do Irã? Quem está tomando decisões operacionais? A maioria dos comandantes do IRGC foi morta ou está escondida. Como analisamos anteriormente, os generais se refugiaram em hospitais. A Basij colapsou nas ruas. A cadeia de comando se desintegrou, e o líder supremo, que deveria estar no centro de todo esse caos, está ou em uma cama de hospital em Moscou, ou em um bunker isolado do mundo. E agora o líder supremo também está desaparecido. A rede de procuradores é agora uma estrutura sem cabeça. O impacto disso no terreno é muito concreto. Enquanto as milícias PMF no Iraque estão sendo esmagadas por ADSS em Mossul e Bagdá, nenhum apoio ou orientação está vindo de Teherã. Os Houthis no Iêmen continuam seus ataques no Estreito de Hormuz, mas a coordenação está quebrada. Os ataques são dispersos e a seleção de alvos é aleatória. O Hezbollah está sofrendo pesadas perdas contra Israel, mas não sabe seu papel na estratégia de guerra de Teherã, porque o homem que deveria definir essa estratégia está desaparecido desde 28 de fevereiro. Normalmente, a rede de procuradores do Irã opera como uma orquestra sincronizada com o comando central de Teherã.
Agora a orquestra está lá, mas o maestro está ausente. Cada instrumento está tocando por conta própria, e o som resultante não é uma sinfonia, é uma cacofonia. E esse caos sem precedentes, vácuo de poder e fraqueza de liderança dentro do Irã, estão criando um ponto de virada estratégico para os opositores do regime que esperam por uma oportunidade há anos. A névoa de incerteza criada pelo desaparecimento do líder não apenas paralisa os mecanismos do Estado, mas também fortalece a coragem e a influência de figuras políticas alternativas. A manifestação mais clara dessa situação é vista nas ações proativas do príncipe herdeiro exilado do Irã, Reza Pahlavi. Em entrevistas com o canal americano CBS News e o prestigiado programa 60 Minutes, Pahlavi avaliou os eventos como indo além de uma simples operação militar. Descrevendo a ausência de Khamenei e a impotência demonstrada pelo regime como "esta é a nossa chance", Pahlavi posicionou a situação como uma base para a reconstrução do Irã pós-monarquia. Mojtaba descreveu a capacidade de Khamenei de emitir apenas uma declaração escrita como o último desespero do regime, visando a legitimidade e resiliência do regime. A estratégia de Pahlavi não se limita a dar entrevistas para a mídia ocidental. Através de sua conta nas redes sociais, ele está se dirigindo diretamente às forças de segurança iranianas, membros das Forças Armadas e à burocracia. Enfatizando que foram abandonados por seus líderes, ele os convoca a se juntarem ao lado do povo, em vez de serem esmagados sob uma estrutura em colapso. Com sua retórica de revolução do leão e do sol, Pahlavi, que promete uma transição secular e democrática, gerou um impulso significativo entre os iranianos na diáspora. Protestos organizados da Suécia a Los Angeles estão abalando a legitimidade diplomática do regime no exterior, enquanto também tentam transmitir a mensagem: "Vocês não estão sozinhos", para as pessoas dentro do país. No entanto, o aspecto mais marcante da análise de Pahlavi é seu diagnóstico da anatomia do regime. O DNA do regime não está codificado para defender os interesses nacionais durante crises. Em vez disso, está programado para garantir a sobrevivência da elite do regime e da estrutura oligárquica a qualquer custo. Quando uma ditadura é abalada, aqueles no topo sempre elaboram uma estratégia de saída para garantir sua própria segurança. O suposto embarque de Mojtaba Khamenei em uma luxuosa aeronave militar russa para voar a Moscou enquanto Teherã estava em chamas e o exército se desintegrava é uma manifestação perfeita desse DNA. Os peões abaixo são pessoas cansadas de fome, sede e crise econômica. Soldados desarmados enviados para as linhas de frente, as elites acima, os generais e, mais importante, o líder supremo, todos estão procurando rotas de fuga. Pahlavi apresenta esta situação como prova de que o regime perdeu a capacidade de governar e se transformou em nada mais do que um reflexo de sobrevivência. O fato de que o povo iraniano teme muito mais os massacres brutais do regime e a repressão interna em janeiro do que as bombas de potências externas está acelerando essa ruptura. A fuga do líder marca o fim do conto de fadas da compaixão ou proteção do Estado para com o povo nas ruas. Este checkmate não é alcançado por foguetes ou aviões. É realizado pela profunda decepção e raiva de uma nação em relação a líderes que os abandonaram em seu momento mais fraco. Aqui, o papel de Moscou nesta operação merece uma análise muito mais profunda. O que Putin está fazendo ao oferecer refúgio ao líder supremo do Irã? Na superfície, trata-se de solidariedade aliada. A Rússia e o Irã estão mantendo uma aliança forjada através da oposição compartilhada à hegemonia dos Estados Unidos. Moscou já está fornecendo a Teherã tecnologia de drones, compartilhamento de inteligência e apoio diplomático. Resgatar o líder do aliado parece ser uma extensão natural dessa aliança. Mas sob a superfície, há um cálculo muito mais frio. Ao proteger Mojtaba, Putin torna-se o garantidor direto da sobrevivência da liderança iraniana. Isso dá a Moscou uma influência sem precedentes sobre o Irã. Enquanto Mojtaba recebe tratamento no Kremlin, ele se torna um líder em dívida com a Rússia. E a Rússia pode cobrar essa dívida, direitos de bases militares, acordos energéticos, concessões estratégicas no futuro. Este modelo é familiar. Quando protestos eclodiram na Bielorrússia em 2020, foi Putin quem manteve Lukashenko no poder através de bilhões de dólares em empréstimos e apoio policial. O resultado? Lukashenko é agora o fantoche do Kremlin. Em 2022, a Rússia usou o território bielorrusso para invadir a Ucrânia. Na Síria, o regime de Assad sobreviveu por anos graças ao apoio militar russo. Em troca, a Rússia garantiu a base naval de Tartus e a base aérea de Khmeimim. A presença de Mojtaba em Moscou segue o mesmo padrão.
Putin está resgatando seu aliado, mas o preço será alto. O Irã está se tornando ainda mais dependente da Rússia, um país do qual já depende. E o Kremlin está assumindo o papel de fazedor de reis no colapso do Irã. Mas há uma ironia aqui. Os sistemas de defesa aérea que a Rússia vendeu ao Irã por anos, os S-300, Tors e Pantsir, falharam completamente durante a Operação Fúria Épica. Eles nem sequer detectaram os B-2E sobre a ilha Karg. Enquanto mais de 3.000 alvos foram atingidos, as redes de defesa de fabricação russa mal conseguiram interceptar uma única aeronave dos Estados Unidos. A defesa que o Kremlin vendeu ao Irã não funcionou, mas agora está assumindo a tarefa de resgatar o líder do Irã. A Rússia está tratando o líder de um aliado que não conseguiu proteger. Isso se assemelha mais a uma operação de limpeza para uma estrutura em colapso do que a uma parceria estratégica. E de uma perspectiva mais ampla, a presença de Moshtaba em Moscou também está complicando a diplomacia internacional. Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Trump, alivia algumas sanções contra a Rússia, a proteção direta de Moscou à liderança iraniana pode provocar uma reação política interna em Washington. Por outro lado, ao se encontrar com Moshtaba em uma potencial cúpula do Cáspio, Putin poderia solidificar sua influência sobre o futuro do Irã, um desenvolvimento que efetivamente colocaria o Irã sob a tutela da Rússia. O Irã já estava fornecendo drones para a Rússia, enquanto a Rússia fornecia inteligência e proteção diplomática ao Irã. Agora, o santuário de um líder foi adicionado a essa equação. Cada nova camada de dependência erode um pouco mais a soberania do Irã. E em algum momento essa relação muda de uma aliança para uma vassalagem, assim como a Bielorrússia. Para concluir, é claro que há dúvidas em torno desses relatos. Al Jarida é uma publicação conhecida por suas reportagens sensacionalistas sobre assuntos iranianos. Autoridades iranianas, incluindo o filho do presidente Pezeshkian, afirmam que Moshtaba está seguro e saudável. Fontes israelenses, no entanto, sugerem que Moshtaba está se recuperando em um bunker reforçado no Irã. A névoa da guerra torna difícil discernir a verdade, mas uma coisa permanece certa. Moshtaba Khamenei não apareceu em público desde 28 de fevereiro. Para um líder supremo, esta é uma ausência sem precedentes, e esta ausência envia a mesma mensagem, esteja ele em Moscou ou em um bunker. O homem no comando do regime não está com seu povo. Em última análise, o que determina o destino de um navio não é a intensidade da tempestade, mas a postura do capitão durante essa tempestade. Se o capitão permanecer na ponte, der ordens pessoalmente e enfrentar o perigo de frente, a tripulação lutará. Mas se quando a tempestade começar, o capitão pular em um bote salva-vidas e fugir, o naufrágio do navio é apenas uma questão de tempo. Se as alegações forem verdadeiras, Mojtaba Khamenei foi ferido na primeira noite da guerra e imediatamente depois abandonou seu povo, deixando-os no escuro e sob bombardeio para buscar refúgio sob a proteção de Moscou. O silêncio desde 28 de fevereiro, a cadeia de comando quebrada, as forças proxy descontroladas e a soberania mantida refém por Putin são os custos amargos desse abandono. Ao longo da história, nenhum líder que abandonou seu povo na linha de frente e fugiu conseguiu retornar ao poder com força. A estrutura de 47 anos do regime está rachando, e no centro desse colapso não estão bombas, mas a ausência do líder. Esse profundo silêncio vindo de Teherã é, na verdade, o grito mais ensurdecedor do colapso. Então, quais são seus pensamentos sobre este ponto de virada histórico? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Para entender as dinâmicas de bastidores dessas crises que moldam o mundo e para se beneficiar das análises exclusivas da PPR Global, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações.